Justiça Cidadã está de volta, hoje conversando com a juíza da Terceira Vara da Família de São Luís, Josiane Bezerra. E um projeto lançado pela Segunda Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar da capital utiliza aulas de dança para recuperar e fortalecer a autoestima de mulheres vítimas deste tipo de violência. O projeto Empoderarte foi idealizado pela juíza titular da Segunda Vara de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Luísa Helena Riuli. A ideia é empoderar as mulheres através da arte da dança. A dança ela vem nesse sentido, esse projeto vem nesse sentido de unir forças com os profissionais da dança, os proprietários de academia, os alunos, as pessoas da comunidade que possam, contribuir nesse sentido, de fazer esse trabalho aqui, porque é um trabalho de prevenção, mas também é um trabalho de enfrentamento real à violência contra a mulher, que atualmente vem atingindo um índice alarmante aqui no nosso país. O lançamento do projeto ocorreu na Casa da Mulher Brasileira, no bairro Jaracati, em São Luís. Segundo a Procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a deputada Helena do Ailib, a parceria de órgãos ligados à defesa da mulher na busca pelo apoio da autoestima e qualidade de vida é fundamental para o sucesso da iniciativa. A importância de nós fortalecermos esta parceria, a Procuradoria da Mulher com o Ministério Público, através da iniciativa da juíza Lúcia Helena, muito importante, porque as mulheres elas vão se sentir mais seguras, mais valorizadas, empoderadas, e é isso que nós precisamos cada vez mais fortalecer. Além do apoio da Procuradoria da Mulher, o Empoderarte conta com a ajuda de profissionais da Escola de Dança Expressar, a Associação Maranhense de Dança de Salão e da professora de dança cigana Lu Leite. Durante o lançamento do projeto, várias atrações encantaram o público e mostraram o quanto a dança é capaz de despertar sentimentos. Na verdade, o momento da dança de salão não é um momento para se mandar, nem para se obedecer, e sim para se compartilhar. E a gente espera fazer a diferença realmente dentro desse projeto, trazer esse conhecimento para cá, agregar com esse projeto tão bonito e, indiscutivelmente, também levar para os nossos associados da Amadança, da Associação Maranhense de Dança de Salão e todos os adeptos da dança de salão esses ensinamentos. A coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, Kazumi Tanaka, destacou o poder da mulher ao denunciar crimes de violência, preservar seus direitos e resgatar a autoestima. É uma estratégia bem interessante para que elas, buscando um espaço de denúncia, elas também encontrem um espaço também mais lúdico, um espaço que proporcione para elas um momento de mais leveza. As aulas do projeto Empoderarte são gratuitas. Vamos retomar a nossa entrevista com a juíza Josiane Bezerra. Nós sabemos que existem vários regimes de casamento. Quais são os principais e como funciona essa regra para os casamentos comunitários? Bom, o regime de casamento é uma consequência jurídica no casamento. Ela disciplina os interesses econômicos, os ativos e passivos dos nubentes, desde o casamento até a sua dissolução por vida ou em morte. Então, os principais regimes de casamento, a regra é a comunhão parcial de bens. Inclusive, os casamentos comunitários, eles são todos com comunhão parcial de bens. Essa comunhão parcial de bens, ela consiste no fato de que os bens adquiridos antes do casamento por ambos os nubentes não fazem parte, não se comunicam com o patrimônio comum do casal. Então, só se comunica com o patrimônio comum do casal aqueles havidos, aqueles constituídos durante a convivência marital. O segundo tipo de regime de comunhão de bens é a comunhão universal de bens, onde toda a massa universal do patrimônio do casal, havidos antes e durante o casamento, eles se comunicam com o patrimônio do casamento. Muito bem, mas para que isso aconteça tem que haver um pacto antinupcial. Entretanto, os bens adquiridos a título gratuito não são inseridos nessa massa universal. Apenas aqueles adquiridos a título oneroso. Quais sejam? Aqueles gratuitos advindos de heranças ou de doações. Esses não entram.
E no pacto antinupcial, o casal faz uma cláusula de incomunicabilidade, que é exatamente falando sobre esses títulos que são a título gratuito. Outra regra de regime de bens é a de separação total de bens. Esse regime ele é feito através de uma escritura pública de separação total de bens, e aí não se comunicam ao patrimônio do casal nem os bens adquiridos a título oneroso e nem a título gratuito. E nós temos ainda uma outra questão nesse regime de comunhão de bens, que é exatamente a liberdade que o casal tem em administrar os seus próprios bens. E temos também, por fim, as separações obrigatórias, ou seja, o regime é de separação total de bem, sem a necessidade dessa escritura pública de separação de bens, porque são aqueles casais que são maiores de 70 anos ou os que necessitam de uma autorização judicial, que são os menores de idade, que não podem casar com comunhão parcial de bens, muito menos universal de bens. Agora, sim, prossiga, doutor, tem mais um ponto? Não, então vamos falar agora da parte mais polêmica, né? Que a gente considera no casamento, que é quando o casal tem filhos, né? Sobre a obrigação do pagamento de pensão após a separação. Como funciona essa regra? Só mais uma questão sobre o regime de comunhão de bens, que o casal, após o casamento, pode, através de uma ação própria, alterar o regime de bens do casamento. Mesmo durante casado? Eles casam com separação ou e durante o relacionamento eles resolveram mudar o regime? Eles podem alterar esse regime através de uma ação própria. Quanto aos alimentos, como eu disse, vem lá dos princípios da família. Vem do princípio do dever paterno, materno, filial, de prover o sustento, de educar os seus filhos. E ela pode ser paga espontaneamente. Não é obrigado, quando a pessoa tem a consciência moral do dever paterno, filial, a paternidade, a maternidade responsável, não deveriam nem buscar a justiça, porque isso é uma coisa natural de se fazer, o sustento dos seus filhos. Mas quando essa espontaneidade não é possível, ela pode ser paga através de uma ação de oferta de alimentos, quando o próprio pai ou a própria mãe, que não é o guardião, pode entrar na justiça ofertando alimentos, pode ser através de uma ação de alimentos, que aí já é o outro cônjuge, o outro genitor buscando essa manutenção. E eu costumo dizer para os meus jurisdicionados que as ações de alimentos não são contra o pai, são em favor dos filhos, porque além de que eles não pagam espontaneamente, eles ainda ficam muito aborrecidos por serem acionados na justiça. Só que isso causa um desgaste muito grande, né? Só que aquela manutenção não é para a mulher, é para o filho dele ou para o filho dela. Então, essas ações não são contra os pais ou as mães ausentes do lar, mas em favor dos filhos. Agora, dessas ações decorrem... O problema maior está na questão percentual, valores, né, doutora? Aí que começa... Né, Quando existe um vínculo empregatício... Como é que é feito esse cálculo? Quando o alimentante... ele tem um vínculo empregatício, a gente coloca um percentual sobre os seus rendimentos e demais vantagens, excetuados os descontos obrigatórios. Quando ele não tem vínculo empregatício, quando ele é um profissional liberal, quando ele é um empresário, seja lá o que for, então o que acontece? Nós colocamos a pensão sobre o salário mínimo. Nós buscamos um percentual de acordo com a necessidade e a possibilidade. Ao binômio possibilidade e necessidade, na verdade, nós usamos até o trinômio. Possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Porque, às vezes, a criança precisa mais, tem um problema de saúde, tem alguma coisa a mais. Colocamos, às vezes, metade do material, fardamento escolar, porque, na verdade, sabe, doutor Helder, o que a gente percebe é que a mãe... ela fica com a parte mais onerosa da criança. A mãe fica com a parte maior das despesas da criança. O pai, às vezes, dá aquilo que sobeja, aquilo que sobra.
sabe? E a mãe fica com toda a carga de né? criar, de manter, de fazer tudo isso. E dessas ações de alimentos ainda vem outras ações, que é as ações revisionais para aumentar e para diminuir. Normalmente o homem entra para diminuir, a mulher para aumentar. E quando o filho alcança a maioridade, para exonerar. Às vezes nos parece que ele está aguardando o dia do aniversário do filho para entrar com a exoneração. Só que ele não se apercebe que aquele filho pode estar na faculdade, ele pode ser incapaz e ainda continua precisando do apoio. E outra coisa, nós somos pais e mães, nós temos o dever moral, a responsabilidade paterna de prover os nossos filhos, de auxiliar os nossos filhos em qualquer dificuldade. Isso advém da guarda e da responsabilidade. E vocês também queriam saber sobre a guarda e responsabilidade, não é isso? Eu ia perguntar. Por favor. Doutora Josiane, assim, outra dúvida da comunidade diz respeito à relação da guarda dos filhos após a separação. Esse assunto pode ser definido num acordo entre os pais? Olha, tudo pode e deve ser feito através de um acordo. Acontece que as pessoas não têm maturidade para administrarem sua vida. E se não tem maturidade para administrar a sua vida, não tem a maturidade para administrar a sua família que ele constituiu. Então você vê que das ações de alimentos, voltando, tem os cumprimentos de sentença, que pode ser a consequência uma prisão civil ou uma penhora. Mas a guarda, ela em regra, ela é compartilhada ou unilateral. Mas acontece que tudo pode e deveria ser consensual. Então a guarda, ela pode ser consensual e pode ser litigiosa. Às vezes nós precisamos até fazer um estudo psicossocial do caso para ver quem tem mais possibilidade de estar com aquela criança. Mas eu tenho uma ideia que toda criança não pode ser cerceada do seu direito absoluto de conviver com os seus dois genitores e com a sua família, que é a família de paterna e a família materna. A criança tem o direito absoluto, como adolescente, absoluto dessa convivência. Faz parte de um dos princípios fundamentais da criança, a convivência familiar. Então, eu sempre nas guardas, eu procuro fazer o máximo possível para que essas crianças e adolescentes tenham o máximo de convivência com o genitor ou a genitora ausente do lar. Okay. O ideal seria o acordo. O ideal seria o acordo. Tá certo, doutora. Daqui a pouco nós retomaremos a entrevista com a juíza Josiane Bezerra. Você pode tirar suas dúvidas sobre assuntos da justiça através do telejudiciário. Anote aí. 0800 707 1581. É 0800, não precisa pagar nada. Anote aí, 0800 707 1581. No próximo bloco e último do Justiça Cidadã, nós vamos falar sobre mais uma edição do projeto que leva cidadania a moradores de comunidades de difícil acesso lá na região de Cururupu. E a juíza Josiane Bezerra vai falar sobre os projetos da Terceira Vara da Família e sobre os resultados da utilização da constelação familiar na resolução de conflitos. É depois do intervalo, a gente volta já já.